Bom, agora então está gravando. Bom dia a todas e todos. Hoje é dia 7 de julho de 2021. Né? Nós temos aqui um convidado na disciplina de P4 da UFSC, né, de Projeto Arquitetônico 4 da UFSC, um querido colega, né, arquiteto e urbanista, Andrei Luiz Senhor, né, e agradeço muito, né, já aproveito para agradecer muito novamente ao Andrei, né, a sua disposição, a sua disponibilidade, né, gentileza de aceitar esse convite para conversar com a gente um pouquinho da sua pesquisa sobre habitação rural e agricultura familiar. Né? Nós vamos, então, dar início. O Andrei, né, além de arquiteto urbanista, né, ele é formado pela Universidade Federal da Fronteira Sul, né, já trabalhava com a questão de discussão da agricultura familiar, da arquitetura, né, em áreas rurais, ele já vinha desenvolvendo pesquisas nessa área. E o Andrei também desenvolveu essa pesquisa, que eu tive o prazer de ser orientadora no mestrado, né, no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da UFSC, né, aqui em Federal de Santa Catarina, que tinha exatamente esse título, Habitação Rural e Agricultura Familiar, uma análise das repercussões do PNHR, que é o Plano Nacional de Habitação Rural, em Rancho Queimado, né, um município aqui da região metropolitana de Florianópolis. Né. Então, eu vou dar início, né, agradecer a participação de todas e todos que estão aqui, e, em especial, né, a participação, né, e a grande contribuição que o Andrei vai dar para as nossas discussões aqui na disciplina. Tá? Então, eu vou passar a palavra para o Andrei. Muito obrigada, Andrei. Sou eu quem agradeço. Obrigado vocês também, alunos. Não consigo ver todos aqui, né, mas é um prazer participar, é um prazer ser convidado para falar numa aula da professora Maria Inês e falar sobre esse tema da habitação rural e da agricultura familiar, que é muito pouco discutido ainda nas nossas escolas de arquitetura. Eu tive a oportunidade, na minha formação, né, de tratar um pouquinho desse tema, ainda que de uma forma ainda bastante rasa, durante a faculdade, e aí depois do mestrado, junto com a Maria Inês, de desenvolver essa pesquisa, e eu acho que essa é uma oportunidade muito boa, né, para compartilhar com vocês um pouquinho dos resultados, e quem sabe inspirar vocês também a continuar essa pesquisa, né, a buscar maneiras de debater esse tema dentro da universidade e transformar, né, a realidade de alguma maneira a partir disso. Então, como a professora comentou, a minha pesquisa, essa palestra que eu vou passar para vocês hoje, né, Habitação Rural e Agricultura Familiar, uma análise das repercussões do Programa Nacional de Habitação Rural em Rancho Queimado, ela é uma pesquisa que eu realizei durante o meu mestrado em Arquitetura e Urbanismo, né, ela foi realizada entre 2017 e 2019, analisando, então, as repercussões desse programa de habitação entre os anos de 2009 e 2016, mas mais especificamente as construções de residências, né, para famílias de agricultura familiar em Rancho Queimado no ano de 2013. Né, então, 5 anos depois dessa construção habitacional, que vocês vão conhecer hoje, perdão, 5 anos depois a gente voltou lá, então, para fazer uma análise de quais haviam sido as repercussões do programa de habitação. Então, antes de eu falar, de eu entrar nesse tema da habitação rural e falar para vocês do Programa Nacional de Habitação Rural, eu quero falar brevemente sobre como é esse espaço agrário do Brasil, né, e quem são esses agricultores familiares, né. E aí eu peço licença para falar um pouquinho disso, porque eu acho que é essencial a gente entender primeiro de quem a gente está falando, quem são essas famílias, quais são os desafios dessas famílias, para depois a gente entender melhor a importância e as repercussões desses investimentos na agricultura familiar. Então, certo, a gente ouve seguidamente na televisão, nos jornais, né, propaganda dizendo que o Brasil é uma das maiores economias do mundo, uma das maiores potências econômicas, que é a 7ª maior no seu poder de compra,
né? Mas, por outro lado, né, ao mesmo tempo em que se difunde essa ideia, né, a gente sabe que o Brasil ainda é um dos países mais desiguais do planeta. E essa desigualdade, ela reflete de uma forma muito grave no campo, né, no espaço agrário do Brasil. 1% da população do Brasil detém 30% da riqueza do país, né, ou seja, a riqueza está concentrada na mão de poucas pessoas. No espaço agrário predomina uma estrutura marcada pelos latifúndios, pelas grandes propriedades. Então, assim, do total de 100% das propriedades rurais do Brasil, 2,1% dessas propriedades ocupa mais de 50%, né? Para ser exato, 55,8% do solo produtivo. Ou seja, a gente tem 2% ocupando mais da metade do solo produtivo, enquanto, por outro lado, 97% das propriedades, das pequenas propriedades, aqui estão incluindo minifúndios, pequenas e médias propriedades, ocupam os outros 44% do solo produtivo. E aí, quando a gente vai falar das propriedades de agricultores familiares, aqueles que de fato produzem a comida, né, o arroz, o feijão, a mandioca, que produzem os alimentos que vão para a mesa, eles, no geral, são 65% das propriedades rurais, mas eles ocupam apenas 8% do solo produtivo. Então, fica claro que é uma distribuição muito desigual da terra no Brasil. E ela é uma distribuição desigual historicamente, né? É uma desigualdade enraizada desde o processo de colonização do Brasil e que reflete até hoje. Muito bem, então os latifúndios no Brasil, né, ainda por cima, são na maioria improdutivos. Desse total, né, de 2,1% de propriedades que ocupa mais da metade do solo, mais da metade deles ainda assim são improdutivos, ou seja, eles não produzem nada, né? E a outra metade, 47%, tem índices de produtividade aceitáveis. E aí, só para abrir um parênteses, o que diz se é produtivo ou não, né? Existe uma legislação, existem gráficos do INCRA, do Instituto Nacional de Reforma Agrária, que medem a produtividade de uma propriedade rural, para saber se ela está sendo sustentável, se ela está rendendo, se está produzindo alguma coisa ou não, né? E esses índices são muito antigos, eles são ultrapassados, então vocês fazem ideia de que se um índice ultrapassado diz que mais da metade não produz nada, então eu acho que um índice atualizado nos dias de hoje demonstraria uma realidade ainda mais discrepante. Em contraste, né, a essa improdutividade dos latifúndios, os agricultores familiares produzem 70% dos alimentos consumidos no Brasil. E quando a gente vai olhar a nível do planeta, a nível de mundo, eles produzem uma porcentagem ainda maior. Então, no mundo todo, agricultores familiares produzem 80% dos alimentos. E a expectativa da FAO é que essa demanda por produtos de agricultura familiar vai crescer ainda mais nos próximos anos. Então, em síntese, né, os pequenos agricultores são os maiores produtores de alimento, ocupando a menor parte do solo produtivo. E não é nem só a menor parte do solo produtivo, ainda tem outra questão. Eles ocupam as menores parcelas e as menos bem localizadas, né, a gente poderia dizer. Porque o que acontece? Né? As terras dos latifúndios geralmente são as terras mais produtivas, mais planas, mais fáceis de acessar com maquinário, enquanto esses produtores que têm menos condições de pagar, de comprar a terra, de obter um pedaço de terra, ocupam as parcelas de terra com menos vantagens, eu diria, né? Mas quem são esses agricultores familiares, né, que a gente está falando tanto, né? Então, a lei no Brasil define o agricultor familiar como aquele que pratica atividades no meio rural, não possuindo um título maior do que 4 módulos fiscais, né? O módulo fiscal, eu não sei se vocês já conhecem essa medida, mas é uma unidade de medida que varia de acordo com cada estado do Brasil, do que é produzido naquele estado, né? Para medir o tamanho de uma propriedade rural. Em Santa Catarina, que é o estado que a gente vai conversar hoje, o módulo fiscal varia entre 14 e 20 hectares. Né? Isso é uma propriedade relativamente pequena, né? Essa é a variação do módulo fiscal. Mas depois a gente vai ver que no município de Rancho Queimado, aqui pertinho de Florianópolis, o tamanho médio da propriedade é 7 hectares, ou seja, é ainda menor, tá? Então, são propriedades muito pequenas.
E juntos, eles totalizam, né, os agricultores familiares, 84% de todos os estabelecimentos rurais do país, sendo a base da economia de 90% dos municípios, com até 20 mil habitantes. E, inclusive, em Santa Catarina, né, nós temos um grande número de municípios e muitos municípios com até 20 mil habitantes, então vocês podem fazer essa análise e verificar que a agricultura familiar ainda é a base da economia da maioria dos municípios de Santa Catarina. E de onde vêm esses agricultores familiares, né? Então, o campesinato brasileiro, ele foi bastante variado, na verdade. Ele se formou, né, junto com o processo de divisão da terra no Brasil, que sempre foi desigual, né? E aí, desde o início da divisão do território brasileiro, em capitanias hereditárias e sesmarias, passando pelo regime de posse livre, eu vou passar aqui bem breve, mas depois, se alguém tiver interesse, eu posso disponibilizar esses slides, até o Estatuto da Terra, que foi aprovado no Brasil em 1964, nós tivemos aí quase 500 anos, né, aonde sempre se valorizou o latifúndio e nunca houve uma reforma agrária, né? Então, outros países no mundo também tiveram essa divisão da terra em sesmarias, em grandes porções de terra durante a colonização. Mas, né, no final do século passado, era até estimulado pelo próprio desenvolvimento do sistema capitalista que esses países tivessem uma reforma agrária, ou seja, redividissem a terra improdutiva em parcelas menores para que outras pessoas pudessem produzir, né, e para que, enfim, houvesse maior produtividade, produção, melhorasse a economia em geral, né? E no Brasil, nem isso nós tivemos, para vocês verem como é particular o nosso modelo de colonização, né? Então, não houve essa reforma agrária, e foram se juntando homens livres, né, escravos libertos, povos tradicionais, né, muitas comunidades indígenas, imigrantes europeus que vieram, né, durante o processo de colonização, né, foram se juntando essas famílias e formando esse campesinato brasileiro, que é quem hoje a gente chama de agricultura familiar, né, os agricultores familiares. Então, mesmo com a existência de um campesinato, né, um campesinato amplo, ou seja, muitos agricultores familiares, o sistema, ou campesinos, né, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que a gente usa para diferenciar os dois, o sistema latifundiário se manteve em constante expansão. A reforma agrária ela nunca existiu no Brasil. Então, por um lado, se mantém uma concentração de terra e do controle dos recursos, né, produtivos e do poder político, e por outro lado, a gente tem um grande número de famílias que não têm acesso facilitado à terra. E não é que eles não têm acesso porque eles não trabalham para comprar essa parcela de terra, eles não têm acesso porque desde o início a terra está concentrada na mão de um pequeno grupo, né, de uma pequena elite, que é também aquela que domina o poder político e econômico do país. Bem, o pequeno agricultor, então, né, esses agricultores familiares, ainda assim, né, eles têm a sua produção definida pelos interesses do mercado. O que acontece? Nós temos hoje, então, essas famílias de agricultores que estão em todos os municípios brasileiros, mas elas não escolhem o que elas vão produzir. Elas precisam produzir o que o mercado permite que elas produzam naquela determinada região, né? Claro que existe a agricultura de subsistência, né? E eles precisam, inclusive, produzir para a sua própria subsistência, porque dificilmente eles têm lucro para comprar tudo que eles comem, né? Também não faria sentido. Mas eles produzem pela sua subsistência, mas além daquilo, eles precisam produzir alguma coisa para vender, um excedente para vender, para as indústrias comercializarem, enfim, e para fomentar, né, o sistema em geral, né, a economia. O que acontece? Eles têm que definir o que eles vão produzir de acordo com a região onde eles estão. Então, eu vou dar um exemplo, né, eu venho de uma família de agricultores, né, e a minha família mora na região extremo oeste de Santa Catarina. Lá, todos os agricultores familiares precisam produzir o leite, que é o que eles conseguem vender naquele local para obter uma renda extra que possibilite que eles, né, tenham acesso aos bens de consumo, que eles possam viver, pagar as contas, ter acesso à saúde, né, remédios, ter acesso a condições de vida melhor. E, além disso, ainda precisa produzir o que eles comem, né, porque não dá para comprar tudo com o pequeno lucro do trabalho deles. Então, as condições de vida dos pequenos agricultores são árduas, são longas jornadas de trabalho e raramente elas garantem
a remuneração justa e a habitação digna. Ou seja, são famílias que trabalham muito, em geral, elas não têm uma jornada de 8 horas diárias, elas começam a trabalhar quando amanhece o dia, param de trabalhar quando anoitece, né? E dificilmente elas têm uma remuneração justa, né? Porque elas não têm um salário no final do mês, a remuneração delas vem da venda da produção. Então, se acontece alguma coisa, sei lá, uma tempestade, por exemplo, e acaba com a produção daquela família, provavelmente ele vai ter um grande prejuízo, né? E aí ele não vai nem ter, não vai ter nenhum retorno suficiente para cobrir o investimento que ele teve que fazer para poder produzir aquela cultura que foi danificada. Enfim. E aí a busca por melhores condições de vida leva os agricultores, em especial os agricultores mais jovens, para as cidades, né? Então, é muito pouco animador para filhos de pequenos agricultores, para jovens agricultores, permanecer no campo, né? Quando eles veem que a família já trabalha há anos na agricultura e não tem um rendimento alto na sua produção, e é quase impossível ter, porque por mais que eles plantem alimentos, que por muitas vezes são alimentos orgânicos, que têm um valor maior, o alimento deles não vai conseguir competir com um dos grandes produtores, né? Nem sempre vai conseguir chegar às prateleiras dos supermercados. Então, eles acabam migrando para as cidades em busca de melhores condições de vida, de emprego, de ter uma certeza de que você vai ter uma renda no final do mês, que você vai ter um salário no final do mês, e acesso, enfim, à saúde, lazer, enfim, a outras oportunidades que dificilmente eles conseguiriam vivendo na propriedade dos pais, né? A não ser que tenhamos incentivos, e sejam incentivos muito bons e muito convidativos para que eles continuem vivendo lá. Então, nesse cenário, onde a maioria desses agricultores, eles precisam investir na produção, e aí aqui é que entra um ponto importante. Por que hoje, né, os teóricos, eles falam que essas famílias, eles são agricultores familiares e não mais camponeses? Porque hoje eles estão inseridos dentro do sistema capitalista, eles estão inseridos dentro da industrialização. E como eu comentei para vocês, não basta mais produzir para comer e para trocar com o vizinho, ele precisa produzir para comer, ele vai continuar fazendo suas trocas com a vizinhança, mas ele vai precisar também vender o excedente, né, ou muito mais do que o excedente, para alguma indústria, para poder ter uma outra fonte de renda. E aí é que acontece que esses agricultores, eles acabam acessando incentivos, né, quando tem, né, ou então eles são obrigados a acessar financiamentos, os bancos, e precisam investir, de fato, na sua produção, eles precisam melhorar as condições de trabalho, comprar sementes, né, e muitas vezes, para produzir o que eles produzem, eles precisam comprar os agrotóxicos, e aí eles acabam tendo que investir na produção, e os investimentos na produção, às vezes, são todos os investimentos que eles podem fazer. E aí, construir uma casa com conforto, com qualidade, se torna um luxo. São poucas famílias que realmente têm acesso a uma habitação de qualidade. E aí eu vou voltar, por exemplo, lá da região onde eu nasci, lá do extremo oeste de Santa Catarina. Hoje, os agricultores lá, além de produzir o que eles comem, né, eles precisam produzir o leite para vender para uma indústria. Mas essa produção, ela tem que ser uma produção moderna. Você tem que ter os melhores maquinários, você tem que ter os índices controlados de quantas bactérias tem, enfim, é todo um processo moderno de produção. E aí, para você continuar vendendo e continuar fazendo parte, né, daquela produção, você precisa estar investindo constantemente na melhoria, né, dos seus equipamentos. E aí, o que acontece é que a maioria das famílias acaba tendo equipamentos super modernos para produzir, né, e, por outro lado, não tem condições de ter uma casa confortável, ou, pelo menos, um abrigo decente para viver. Né. Então, ao longo desse último século, em especial, foi modificando muito essa proporção entre agricultores, entre população rural e população urbana, em especial, né, por essa migração para as cidades, né, a gente vê que de 1960 até 2010, esse gráfico já não está incluindo 2020, mas nos últimos 50 anos, inverteu o gráfico, né, antes a gente tinha mais população rural do que população urbana, e hoje nós temos uma diferença gritante, hoje 84% da população é urbana, enquanto 15,63% da população é população rural. Então, essa diferença vem diminuindo
essa população rural vai diminuindo ano a ano, né? E provavelmente vai continuar diminuindo se não houver incentivos que mudem essa realidade. Como consequência, nas cidades, essas famílias entram na disputa por emprego, na maioria das vezes despreparados para disputar as vagas que estão sendo oferecidas lá na cidade, e deixando de lado, né, toda a experiência que eles têm com a produção de alimentos para trás. Então, de certa forma, isso gera uma perda, né, a perda de um capital social que teria uma grande relevância para a sociedade. No campo, aqueles que ficam no campo decidem permanecer, continuar investindo para produzir, dependem de incentivos do governo, então, para melhorar as suas condições de moradia e de produção. E aí a história da habitação rural no Brasil, né, de incentivos para a moradia no campo no Brasil, é uma história bastante recente. Nós tivemos, ao longo do último século, diversos momentos em que a habitação rural, ou que a intenção de fixar o homem no campo, esteve presente nos programas de governo, nos discursos dos diversos governos, ou até citadas na legislação, mas nunca houve, até 2009, um programa que, de fato, fosse voltado para a agricultura familiar, para a construção de residências para esses agricultores familiares de baixa renda. Em 2009, então, com o programa Minha Casa Minha Vida, surge o Programa Nacional de Habitação Rural, durante o governo Lula, que é o Programa Nacional de Habitação Rural, do qual a gente vai tratar um pouquinho hoje nessa palestra. O que acontece? O Programa Nacional de Habitação Rural, eu vou chamar de PNHR para facilitar, né? Ele teve uma parcela muito pequena, ainda assim, dos recursos do programa Minha Casa Minha Vida. Mas ele foi diferenciado por trazer financiamentos com uma grande porcentagem de subsídio para esses agricultores, né? E a gente logo vai entender quanto que foi esse subsídio. Aliás, vamos passar para cá já. Olha só, 0,51% do orçamento do programa Minha Casa Minha Vida foi destinado para o Programa Nacional de Habitação Rural, né? Mas foram 0,51% de financiamentos quase que totalmente subsidiados, tá? E além do Programa Nacional de Habitação Rural, também houveram subsídios para o Programa Minha Casa Minha Vida em entidades, nas cidades, né? Mas juntos os dois, eles ocuparam 1,5% dos recursos totais do programa. Ou seja, não foi a intenção do Programa Minha Casa Minha Vida, né, promover essa habitação subsidiada, mas houve uma parcela dos recursos para essas famílias, e essa parcela ainda assim teve um potencial transformador. Então, no Brasil todo, 3,94% das famílias de agricultores tiveram acesso aos recursos do programa. E em Santa Catarina nós tivemos um índice bastante positivo, né, em relação ao índice do Brasil. 8,84% das famílias de agricultores de Santa Catarina tiveram acesso aos recursos do Programa Nacional de Habitação Rural. E aí, então, por que eu disse que ele foi muito transformador, né? Porque esses recursos, o Programa Nacional de Habitação Rural, ele vinha destinado para 3 diferentes grupos de agricultores, G1, G2 e G3, né, que eram definidos pelas suas faixas de renda. O grupo G1 eram as famílias com mais baixa renda, e praticamente todos os recursos, 98% dos beneficiados pelo Programa Nacional de Habitação Rural, se encaixaram dentro desse grupo G1, ou seja, eram famílias de extrema baixa renda. Para ser mais exato, quando eu falo baixa renda, eu estou falando de uma renda de até R$17 mil por ano, na época, né? Então, é uma renda muito baixa, dividam aí 17 mil por 12, é uma renda muito baixa para uma família, né, que vive na agricultura. E aí, esses recursos, né, para o grupo G1, eles contavam com uma grande parcela de subsídio, que era, para ser mais exato, 96%. Então, como vocês podem ver aqui, ó, grupo 1, né, que foi o grupo onde se concentrou a maior parte dos recursos, ele oferecia para esses agricultores, então, né, um valor de R$ 34.200 para a construção da habitação, sendo que desses 34.200, 4% deviam ser devolvidos para a União, então, com uma carência de 1 ano, e depois em algumas parcelas,
e os outros 96% eram subsidiados, ou seja, os agricultores não precisavam devolver o restante, desde que comprovassem que haviam construído a habitação e haviam investido esse dinheiro na habitação. Esse gráfico aqui é um gráfico de 2014, tá? Quando eu estava finalizando a minha pesquisa em 2016, era um dos últimos dados que nós tínhamos oferecidos pela Caixa Econômica Federal, com o valor atualizado, né? Prevalecia ainda esse valor. Mas em Rancho Queimado, município que eu vou mostrar para vocês, a construção habitacional, esse valor foi um pouquinho menor, porque foi em 2013. Então, o valor foi de R$ 28.500 em Rancho Queimado. Vejam, R$ 28.500 por família para construir uma casa. Né? Isso não é quase nada. E é interessante, não posso pular essa parte porque é muito interessante. Desses R$ 28.500, né, um total de R$ 1.000 voltados para assistência técnica. Ou seja, a gente não tinha tido antes assistência técnica, né, subsidiada para o produtor rural. É um valor muito baixo, R$ 1.000, né, para assistência técnica, R$ 1.000 por habitação. Vocês pensem, para o arquiteto fazer o projeto, acompanhar um projeto, e não só o arquiteto, porque é toda uma equipe, né, organizar, viabilizar a construção dessa habitação, e a gente tem R$ 1.000 para dividir por essa equipe, para cada uma dessas casas, né. É interessante também comentar que, para ter acesso a esse recurso, né, não bastava esse pequeno agricultor ir até a Caixa Econômica e solicitar o recurso, até porque a maioria deles nem teria como viabilizar isso sozinho, né, talvez. Eles precisavam estar organizados através de uma entidade organizadora. Então, em diversos municípios de Santa Catarina, a entidade organizadora foi a Prefeitura Municipal, em outros foi o Sindicato de Trabalhadores. Então, houveram diversas entidades, né? Mas de acordo com cada município, com a organização que já estivesse lá, dependendo de como era a organização daquele município, como os agricultores estavam articulados naquele município, eles conseguiam, então, criar essa entidade organizadora e acessar os recursos junto à Caixa Econômica Federal. Essa entidade organizadora recebia os recursos, né? Ela que contratava, possivelmente já o arquiteto, assistência técnica, recebia os recursos e repassava para esses agricultores. E aí a forma como era viabilizado esses recursos para os agricultores variava de cada entidade para entidade. Em Santa Catarina, então, assim como nos outros locais do Brasil, a população rural diminuiu, né? Hoje a gente tem 16% de população rural, e ainda assim, né, esses estabelecimentos rurais que fazem parte da agricultura familiar, ou seja, agricultores familiares, são a maioria em todos os municípios do Brasil e em todas as regiões. Então, a agricultura familiar em Santa Catarina corresponde a um total de 87% de todos os estabelecimentos agropecuários. Mas, enfim, vamos para continuar falando sobre PNHR. Então, como eu comentei, o programa teve início em 2009, né? Ele se estendeu até 2016. Em 2016, os investimentos foram interrompidos, né? Não houve 2017, 2018, e depois, né, hoje há um novo programa de habitação. O que eu posso dizer para vocês é que ele não tem esses mesmos subsídios que tinha o Programa Nacional de Habitação Rural, mas eu não fiz uma análise muito a fundo. Mas o que acontece? Durante 2010 e 2016, então, houve essa construção, né, em Santa Catarina e nos outros estados do Brasil, sendo que grande parte das habitações foram construídas no ano de 2013, inclusive no município de Rancho Queimado. Então, articulados através de uma entidade, em Rancho Queimado, 2013, foram feitas construções através do Programa Nacional de Habitação Rural. E aí, como que a gente chegou até Rancho Queimado, né? Então, a gente fez uma pesquisa para chegar na nossa pesquisa. Então, orientada pela professora Maria Inês, a gente fez um levantamento de quantas unidades do Programa Nacional de Habitação Rural, né, utilizando os dados da Caixa Econômica, foram construídas em cada município de Santa Catarina. E aí, nós vimos que os financiamentos, né, as habitações, a construção habitacional ficou mais concentrada em algumas regiões, mas que em alguns municípios, né, esses mais escuros, ele parecia ainda mais expressivo, ou seja, houveram mais construções nesses municípios que estão com uma cor aqui um pouco mais, um vermelho mais escuro.
E em Rancho Queimado, né, entre outros municípios, esses índices de agricultores beneficiados foram índices bem expressivos. Então, vocês podem ver que, ó, em alguns municípios, o índice de agricultores beneficiados em relação a todos os agricultores familiares chegou a quase 50%, ou até ultrapassou 50% em alguns municípios. Ou seja, a gente está falando que mais da metade das famílias agricultores daquele município puderam construir uma casa num período de alguns anos, de 5, 6 anos. Então, vejam o potencial de transformação desse programa. A gente muda a realidade desses municípios em um curto espaço de tempo. E em Rancho Queimado, né, aqui perto de Florianópolis, então, a gente teve 28% dos agricultores construindo suas casas no ano de 2013, né? E aí, então, decidimos estudar Rancho Queimado, né, para ver mais de perto como havia sido essas repercussões, como haviam sido essas repercussões, né? Também, claro, pela proximidade aqui com a região, Rancho Queimado chamou a atenção por essa expressividade de agricultores que acessaram os recursos. E aí, esses dados, né, esse grande número de agricultores beneficiados em Rancho Queimado, alimentou, né, a hipótese da nossa pesquisa, de que essa construção habitacional pode ter contribuído significativamente para a permanência de famílias na agricultura familiar. E aí é que nos propomos a verificar. Vamos ver, então, se de fato esses agricultores continuam vivendo, né, como foi que eles construíram as casas, se isso incentivou a permanência dessas famílias no campo, né. Em Rancho Queimado, os agricultores se organizaram através de uma entidade chamada Habitar, Associação Habitacional dos Agricultores de Rancho Queimado, tá? E construíram suas residências, como eu já comentei, no ano de 2013. Foram 95 famílias beneficiadas, de um total de 310 agricultores, famílias agricultores no município. Então, vocês vejam que praticamente um terço teve acesso, né? Então, fomos para Rancho Queimado, entrevistamos as famílias de agricultores, né, visitamos mais de 30 propriedades no município, mas conversamos e entrevistamos, de fato, 19 famílias de agricultores em diversas comunidades rurais. Então, esse aqui, ó, um mapinha de Rancho Queimado. Como vocês podem ver, ele está localizado... Aqui o polígono de Florianópolis não está como ilha, né, mas ele está localizado muito próximo, então, aqui à capital do estado, né. Provavelmente todos vocês que estão me ouvindo já sabem onde é Rancho Queimado, já passaram por lá, né, sabem que Rancho Queimado também é um município conhecido pelas suas opções pelos seus condomínios rurais, né, pelos cafés, pelos restaurantes. É um município bastante conhecido aqui na região. E que, inclusive, né, vem sendo bastante disputado pelos empreendimentos, pelos condomínios rurais fechados. Ou seja, há muitas famílias de Florianópolis que procuram casas em Rancho Queimado para passar o inverno, né, para passar o final de semana. E aí, o que acontece? Hoje, a porção sul aqui, ó, quando eu digo sul, eu digo abaixo da BR, aqui, da BR-282, em Rancho Queimado, ela é basicamente, não digo que totalmente, mas em sua maioria, ocupada por condomínios rurais. E até existe uma outra pesquisa, também orientada pela professora Maria Inês, que estudou, né, depois vocês até podem perguntar para ela, estudou, então, esses condomínios rurais em Rancho Queimado. E aí, o que acontece? Quando nós temos o mercado imobiliário disputando esses territórios com os agricultores familiares, que possuem pouca terra, pouco dinheiro, então é uma disputa bastante complicada, né? Então, além de tudo, né, além das dificuldades para produzir, esses agricultores também enfrentam, né, essa força maior que é alguém oferecendo ali, querendo comprar a terra deles para fazer uma casa de campo. Então, em Rancho Queimado, nós visitamos diversas comunidades, né, tentamos entrevistar famílias em diferentes comunidades do município, aqui estão algumas principais comunidades, né, mas entre essas comunidades, então, a comunidade de Mato Francês, Taquaras, Rio Acima e Rio Bonito e Invernadinha. E aí, em algumas visitas, fizemos as entrevistas, coletamos fotos, anotamos informações, né, e é um pouco disso que eu vou compartilhar com vocês a partir de agora. Então, como eu comentei, Rancho Queimado tem o seu território dividido entre pequenas propriedades e condomínios fechados de alto padrão, né? Então, a Macari, 2019, analisou isso no estudo dela. E também tem um outro fator interessante,
que, por estar próximo de Florianópolis, né, Rancho Queimado permite que os agricultores produzam alimentos, diria assim, alimentos perecíveis, alimentos que não precisam ser industrializados. Eles produzem repolho, couve, cebola, tomate, enfim, os mais variados alimentos, em especial o morango também. O Rancho Queimado é famoso pela produção do morango. E conseguem vender os seus alimentos, né, a sua produção. Alguns deles conseguem vender para mercados aqui da Grande Florianópolis, ou então para a Ceasa, que depois distribui para os mercados aqui da região. Então, eles têm essa vantagem que eles conseguem colocar o alimento deles aqui na região, né? Conseguem vender aqui para a região. Bem, em Rancho Queimado, então, nós temos pequenas propriedades, o tamanho médio da propriedade lá é de 7 hectares, né? 64% deles tem como principal fonte de renda a produção do morango, né? Seja pelo clima, que é um clima mais frio, então favorece a produção do morango, e também porque eles têm propriedades pequenas, eles não têm, né, uma quantidade de terra que seja expressiva para poder produzir uma cultura que demanda mais espaço, então eles viram no morango uma oportunidade para eles continuarem na agricultura e continuarem produzindo e comercializando a sua produção. Rancho Queimado tem uma estrutura ainda bastante primária, assim, de infraestrutura, em geral, né, e saneamento básico. Então, existem hoje 2 postos de saúde, é um município bastante religioso, então existem diversas capelas para o município. As estradas, em geral, elas não são pavimentadas, né, com exceção da BR-282, né, e do acesso do município a algumas comunidades, curtos trajetos, né, na sua maioria as estradas são estradas de chão, né, e são estradas, e são propriedades que estão bastante distanciadas umas das outras, né, até marquei aqui algumas em vermelho, né, mas para chegar de uma a outra, aqui parece pertinho do mapa, mas há um bocado de estrada aí para percorrer, né? E aí você já consegue imaginar também que quando essa entidade organizadora, né, que tem sede aqui na sede de Rancho Queimado, começou a articular essas comunidades, esses agricultores, para acessar os recursos do Programa Nacional de Habitação Rural, né, eles tiveram que realizar, né, diversas visitas às comunidades, então, reuniões, né, por partes. Hoje vamos fazer uma reunião com os agricultores que moram no Mato Francês, né, semana que vem temos uma reunião dessa outra comunidade. E assim as comunidades X e Y foram se articulando, as famílias que precisavam, né, desse benefício ficaram sabendo, foram buscando mais informações também, e se foi construindo essa articulação, né, no ano de 2012, para que em 2013 eles conseguissem construir a casa a partir da obtenção desses recursos da Caixa Econômica Federal. Muito bem. Então, como viviam esses agricultores familiares de Rancho Queimado antes do PNHR, né? Em sua maioria, em habitações muito, muito precárias ainda. Então, eram habitações construídas com materiais locais, né, em especial a madeira, que é o que eles conseguem, em geral, tirar da própria, do local onde eles vivem, né, da propriedade, ou então, né, conseguem uma doação aqui, conseguem comprar por um valor mais barato, mas, em geral, estruturas bastante improvisadas, né, onde as casinhas geralmente tinham um corpo principal, uma cozinha, 2 quartos, depois elas eram ampliadas, né, faziam um puxadinho, colocava algumas tinham banheiro, algumas ainda não tinham banheiro, mas fazia uma garagem, fazia mais um quarto, mas tudo de uma forma bastante improvisada. Muito, muito pobres em relação à vedação, então pouco isolamento, né, pense que Rancho Queimado é um município que é frio praticamente o ano todo, então imaginem que uma casa de madeira com frestas gigantescas consegue oferecer pouquíssimo isolamento em relação ao vento frio, né, só um exemplo. E aí eu trouxe até alguns depoimentos, né, de algumas dessas famílias com quem a gente conversou em Rancho Queimado, e eu vou ler para vocês. Aqui nessa parte, ela estava se referindo sobre a casa dela, né, aqui nessa parte já estava podre, chovia e subia muita umidade, e daí, ela se referindo ao marido, como ele tinha problemas respiratórios, o mofo só piorava. A gente não tinha o que fazer. Quando viemos para cá, foi o que deu para comprar. Depois disso, não tivemos sorte. Aqui deu fungo na terra, foi difícil produzir. Então, o que acontece? Esse é um depoimento de uma família que vivia 30 anos em Rancho Queimado. Casal que vivia 30 anos trabalhando ano após ano, né?
tentando conseguir um recurso para comprar, por exemplo, conseguir um recurso com o banco para construir uma nova estufa para produzir um morango, né? Aí dá um fungo na terra, não produz morango, aí tem que pagar o banco, mas ao mesmo tempo, né, eles também não têm condições dignas de habitação, então estão sujeitos aí ao frio, à umidade, né? Então o marido dela tinha problemas respiratórios. É uma forma muito difícil mesmo de viver, né? Um outro depoimento aqui. A casa era antiga e de madeira fraca, estava velha e podre já. Estava quase caindo, não deu para aproveitar nada na casa nova. Entrou aquela broca na madeira e a madeira estava imprestável. Tinha o risco de o telhado desabar, poeira e barulho. Então, assim, em geral, né, quando a gente visitou essas propriedades em Rancho Queimado, os depoimentos foram muito parecidos. A grande maioria das pessoas viviam em casas de madeira, em casas bastante improvisadas, né, e com pouquíssimo isolamento, pouquíssima proteção em relação ao clima. Em geral, então, eram casas pequenas, com uma cozinha, sala, algumas tinham despensa, 2 quartos, né, uma pequena varanda, ou que servia como garagem também, ou para depositar os alimentos, né, como depósito, mas a gente percebeu uma importância muito grande da cozinha em todas as casas, né, é o principal ambiente da casa do agricultor familiar, é a cozinha, porque é ali que ele faz as refeições, é ali que ele permanece próximo ao fogão a lenha, que aí vocês pensem que uma casa que tem praticamente não é isolada para o frio do inverno, o fogão a lenha é o único modo de aquecer a casa, né? Então, é onde eles permaneciam uma grande parte do tempo durante o inverno. E ainda o lugar onde eles preparam os alimentos, não só para o seu consumo, mas também para industrializar. Então, essas famílias que plantavam morango precisam embalar o morango, lavar, né, colocar nas caixinhas, e muitas delas utilizavam a cozinha como um lugar também de preparo da produção que seria vendida, né? Então, além de habitação, a casa também é um local de trabalho e de depósito para essas famílias, né? Eles são obrigados a utilizar esse espaço, porque eles não têm como construir um outro espaço para fazer essa limpeza e armazenagem dos produtos. E também percebemos, né, nessas habitações, que quase não haviam instalações sanitárias adequadas, então, que dessem uma destinação, né, para água contaminada, e também não havia, em muitas delas, o acesso à água potável, né? Por mais que houvesse uma fonte, uma próxima na comunidade, da onde eles pudessem obter água potável, em muitos lugares, assim, o lugar que a família obtinha água era o lugar onde o vizinho despejava seus resíduos. Então, não haviam não haviam estruturas adequadas. Então, a Habitar, né, essa associação habitacional, articulou essas famílias. Quando eu falo Habitar, que eu falo basicamente de dois senhores lá do município, né, o Ney e o Nazareno, que se articularam, né, eles já tinham uma vivência junto à prefeitura municipal, já tinham trabalhado em outros momentos, né, articulando as comunidades. Eles se articularam, começaram a juntar essas famílias, né, ver as famílias interessadas. No início, eles não sabiam se ia dar certo, as famílias também não sabiam aonde aquilo ia dar, se eles iam conseguir ter acesso a algum recurso ou não, mas eles apostaram para ver e trabalharam muito em cima dessa associação habitacional, né? E, de fato, deu certo e conseguiram fazer um modelo diferenciado de construção habitacional. Então, eles fizeram visitas às propriedades, coletaram os documentos dos agricultores, né? Porque apesar de ser uma entidade que vai fazer essa mediação entre a Caixa Econômica para conseguir o financiamento e o agricultor, né, eles precisam encaminhar a documentação individual de cada uma dessas famílias. Então, pensem né, a trabalheira que é organizar aí 95 famílias, documento de todo mundo, conseguir fazer os documentos que às vezes eles não tinham também, para poder encaminhar para a Caixa Econômica, e depois receber os recursos, e aí sim começar a organizar, né, a distribuição desses recursos. Então, é uma grande responsabilidade, né? Tendo em vista que, né, o programa previa R$1.000 por família para assistência técnica. Quando eu falo assistência técnica, eu estou falando do arquiteto, estou falando dessas pessoas que estão organizando, que estão administrando a obra, que estão organizando a documentação para todo mundo. Então, o dinheiro ainda é dividido entre todos, né? Então, a Habitar que organizou, né, esses agricultores nas comunidades, num primeiro momento,
eles chamaram um arquiteto, contrataram um escritório para fazer um projeto de uma habitação, começaram a construir essa casa para algumas famílias já, mas eles sentiram que faltava ainda uma proximidade com os agricultores, uma oportunidade para discutir como fazer a casa, né? E aí eles convidaram o Lorici, né? Até uma pena que ele não pôde estar hoje na palestra, eu sei que a professora Maria Inês convidou ele também, o arquiteto Lorici Ribeiro, para participar de um novo projeto, um projeto onde as famílias pudessem opinar também como elas queriam construir a casa delas, né? Então, com a ajuda do Lorici Ribeiro, então se fez um novo projeto, né? A gente já tinha um projeto inicial para a construção das casas, se fez um segundo projeto. Então, se vocês forem em Rancho Queimados, vocês vão ver casinhas dos dois modelos lá, né? Ambos com o mesmo orçamento, com os mesmos R$ 28.500, ambos com o mesmo orçamento para assistência técnica, né, de R$ 1.000, e um orçamento de R$ 7.500, né, para a mão de obra, então, para pagar quem fosse construir a casa, tá? Tudo isso dentro dos R$ 28.500. Então, como que a gente consegue construir uma casa, né, com R$ 28.500, né, pagando pela assistência técnica, e pagando pela mão de obra, eu digo, pelos materiais, né, pela terraplenagem, é praticamente impossível se não se articular muito bem. E é aí que essa entidade teve um papel muito importante, né, e em especial convidando, né, um profissional, um arquiteto para ir lá, convidando a prefeitura para participar também. Então, me fugiu o nome agora, mas convidando os profissionais da prefeitura para que pudessem ir lá e visitar as famílias, ajudar a decidir quais famílias tinham mais prioridade, né, ver quais tinham mais necessidade, né, de ser atendidas primeiro, e organizando, então, essa construção. Então, o que acontece? A entidade recebe, né, a totalidade desses recursos, né, e ela mesmo, né, contratou, então, chamou esse arquiteto, ela mesmo organizou, então, o projeto da residência, claro que em conversa com as comunidades, e aí, vocês imaginam que decidir como que vai ser o desenho da casa, que vai ser a casa de várias pessoas, é um desafio, né, porque se cheguem a um projeto onde todo mundo goste, todo mundo esteja de acordo, né, e aceite, e que, ao mesmo tempo, caiba dentro do orçamento, que era um orçamento muito baixo, né. Então, algumas peculiaridades, né, algumas particularidades, então, dessa entidade valem a pena ser citadas. Quando eles chamaram as famílias para discutir esse projeto da habitação, as famílias, então, decidiram por as famílias, a prefeitura e a entidade, juntos decidiram por algumas estratégias para viabilizar uma construção um pouquinho maior, tá? Um pouco maior do que as outras entidades estavam conseguindo fazer com esse mesmo valor, né? Então, as famílias decidiram que elas iam entrar com os revestimentos e com a tinta, então, o piso cerâmico, a tinta da casa, cada família ia pagar pela sua, né? Aqueles que não pudessem, a entidade ia arcar, mas a grande maioria pôde, e aí era um valor, assim, quase, não digo insignificante, mas um valor não tão alto para essas famílias, e por outro lado, né, possibilitava que a entidade conseguisse fazer uma área um pouquinho maior no projeto da casa. Então, as famílias entrariam com a tinta, com os revestimentos, né, ajudariam na construção, né, se organizariam mutirões para ajudar na construção também, para diminuir o gasto com a mão de obra, e a prefeitura municipal entraria, então, com a terraplanagem, né, e com o serviço que precisasse de maquinário, né, terra, coisas assim. E aí é que se conseguiu chegar a um projeto um pouquinho maior comparado a outros municípios, né? Ainda assim, um pouco maior é uma casa pequena, né? A gente está falando aqui de uma casa de aproximadamente 50 metros quadrados, né? Incluindo 2 quartos, né? Um banheiro acessível, era uma exigência do programa, né? Que o banheiro fosse acessível. E 2 quartos, cozinha, uma sala de estar. Então, né, se deu início, e para que se conseguisse controlar e otimizar o uso desses recursos na construção das casas, então, o Lorici elaborou uma apostila, né, dizendo um passo a passo de como construir aquela casa. Então, olha que legal, ele não só fez o projeto, mas ele fez também um passo a passo.
E por que é tão importante esse passo a passo? Porque a gente está falando de famílias que algumas delas se aventuraram a construir. Nem pedreiros eles eram, né? Mas eles, então, eu tenho R$ 28.500 para construir a casa. Eu tenho que pagar R$ 7.500 para mão de obra, né? Primeiro era difícil achar alguém que aceitasse, né? Um pedreiro de fora que aceitasse construir por aquele valor. Então, muitas famílias resolveram utilizar esse valor que eles teriam para mão de obra em melhorias na residência, né, em pagar outras coisas para a residência, e eles mesmos construir a habitação, né. É bem comum isso na agricultura familiar, é bem comum que os agricultores conheçam já várias técnicas construtivas, né, que eles mesmos têm que construir suas casas, afinal de contas. Então, essa construção, assim, essa ajuda entre famílias e mutirões também foi muito importante para que se viabilizasse a construção dessas casas. E, é claro, a entidade organizadora, então, né, os técnicos que estavam participando, sempre acompanhando o processo e garantindo que, de fato, houvesse a construção de forma segura e com os materiais adequados de acordo com as exigências, inclusive, da Caixa Econômica Federal, né, que é quem estava disponibilizando o recurso. Então, foi feita uma apostila com um passo a passo de como construir a casa, dizendo exatamente quantas treliças, quantas janelas, quantos pilares, quanto ferro colocar em cada uma das partes da casa, já incluindo o projeto elétrico, hidrossanitário, e essa apostila foi impressa e foi entregue para todos esses construtores, para que eles pudessem se basear e pudessem todos estar seguindo o mesmo processo, e garantindo, assim, né, que a casa continuasse cabendo no orçamento. E aí começaram as construções nas residências, né, foram feitas todas durante o ano de 2013, algumas famílias optaram por deixar a critério da entidade organizadora contratar a mão de obra, né, a entidade ia lá, contratava um pedreiro para construir. Na sua maioria, os demais, né, fizeram a construção em mutirão. Então, hoje, fulano e ciclano constroem a casa de fulano, amanhã eles vão para a casa de ciclano, e assim, cada semana eles iam construindo a casa de uma das famílias. E se possibilitou, então, que até o final de 2013, todas essas 95 casas já estivessem finalizadas em Rancho Queimado. E aí, né, aqui tem algumas fotos, então, do antes e depois, que demonstram para vocês, então, a transformação dessas habitações, né, das habitações que esses agricultores viviam antes, para que eles vivem hoje, depois, né, do término da construção da residência. Essas fotos do depois, né, algumas delas são fotos que eu tirei já em 2017, então são 5 anos depois da construção. Vocês podem ver que as casas já têm jardim, né, já tem calçada. Grande parte dos agricultores já conseguiu ampliar a casa construída pelo financiamento, ou seja, né, fazer um pouquinho além do que o recurso permitia. E aí a gente tem imagens como essa que mostram uma diferença gritante do que era o antes e do que era o depois. Outra coisa muito interessante, pessoal, que o arquiteto viabilizou através da sua participação no projeto e do comprometimento dele em visitar as famílias durante a construção das casas, é o posicionamento da casa no lote. E isso é muito importante, porque, assim, algumas dessas famílias já tinham um banheiro em alvenaria, ou então um pequeno pedaço da casa feito em alvenaria, ou uma estrutura mais reforçada, uma garagem, por exemplo, e que gostaria de poder aproveitar na casa nova, né? Eles não podiam ir lá e ampliar aquele pedaço, porque isso seria uma reforma, eles tinham que construir a casa nova. Mas com o diálogo, né, com o arquiteto, então se pensou na melhor maneira de posicionar a casa, já pensando na ampliação que eles queriam fazer, né, e nos materiais que eles queriam aproveitar da estrutura antiga. Outra coisa bem interessante que eu preciso comentar, que eu deixei de falar antes, é que muitas famílias de jovens agricultores construíram casas nesse período de tempo em Rancho Queimado. Quando eu digo jovens, eu estou falando, assim, pessoas entre 18 e 30 anos, né? Não que os demais não sejam jovens, mas são famílias que não tinham a posse da terra, eles não tinham a escritura da terra ainda. Eles viviam com os pais, né? Viviam com o pai e a mãe, né? Até namoravam, ou já tinham saído para trabalhar um tempo na cidade, voltavam um tempo, mas eles não tinham uma terra, e se você não tem uma terra, né, uma escritura, você não consegue financiar uma habitação. E o programa Minha Casa Minha Vida Rural, PNHR, né, trouxe essa inovação
de que bastava você comprovar que você fosse construir, que você iria construir a casa na terra que era da sua família, dos seus pais. Então, um amplo número de jovens construiu a casa, né, num trechinho, num pedacinho da terra que era dos pais, né, viabilizando, assim, que eles tivessem a sua casa, pudessem morar sozinhos, ou, né, ou muitos casaram nesse período, inclusive, né, trouxeram os seus namorados, namoradas, para viver com eles, e formaram uma nova família, né, e aí até anteciparam o processo de sucessão rural, porque quando eles decidiram formar sua família, né, e assumir o controle da propriedade dos pais, da produção de alimentos na propriedade, então, essa força se renova, né, a família que estava ali já, né, talvez só o casal mais velho, os filhos estavam saindo, não tinha muita esperança de continuar na agricultura, é uma família que agora tem um casal jovem disposto para construir uma vida naquele local e continuar com essa produção, né. Então, as diferenças, assim, do novo projeto da casa para as casas antigas é uma diferença gritante, assim, em termos de qualidade habitacional mesmo, assim, eu digo qualidade no sentido de que casas com melhor isolamento, né, com banheiro, com privacidade, essa é uma questão muito importante, né, tem uma pesquisa que está disponível na BU, inclusive, do Abramovay e Silvestro, onde eles analisaram as habitações rurais de Santa Catarina e eles comentavam, então, por que os jovens saíam, né? E aí tem um trajeto que um trecho que fala assim, que muitos jovens, eles tinham vergonha de morar na casa que os pais tinham, né? Pensa, eles moravam numa casa em uma situação bastante precária, que o quarto não tem nem porta. Então, pensa, você não tem privacidade, né? Ou às vezes a porta é uma cortina. Então, qual é a motivação para você continuar vivendo naquele local? Né? Óbvio que você quer sair, você quer ter acesso a uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, essas novas casas possibilitaram estruturas mais resistentes, com materiais mais sólidos, né? Vedações mais adequadas ao clima da região, né? Embora nem todas sejam as adequadas, mas comparando com o que tinha antes, ou com a falta de vedações mais adequadas a esse clima frio e úmido, divisórias, né, entre os ambientes, mais privacidade para os moradores também. Né? Aqui uma outra imagem do antes e depois, né, então, piso e telhados mais resistentes. Antes a gente via que as casas, em sua maioria, tinham um telhado de telhas, mas aí quebrava, ia lá, fazia uma costura com eternite ou com outro tipo de telha. Às vezes utilizavam pedras, então, para fazer, acho que nessa foto não aparece, mas pedras para fazer a fixação das telhas das casas, e aí depois eles têm, de fato, uma casa com telhado que não vai chover dentro, né, e que não vai precisar de manutenção por bastante tempo. Então, a transformação foi uma transformação gritante, assim, no sentido do que mudou na casa desses agricultores, né. Como eu comentei antes também, as instalações sanitárias, que eram praticamente inexistentes, né, nas habitações, passaram a existir agora. Então, nós temos banheiros ligados ao sistema de esgoto, com filtro, fossa, sumidouro, mais cuidado com a poluição das águas e do solo, né, porque antes a maior parte do esgoto era liberado a céu aberto, acabava contaminando o riozinho, contaminava a água do vizinho, ou a própria água que a família estava bebendo, né. Acesso à eletricidade e acesso à água encanada. Então, agora eles têm água na torneira de casa e tem luz também. E muitas famílias não tinham antes, então, isso foi bem importante. Vocês pensem que no período de 1 ano, a pessoa que passa dessa casa para essa casa, a vida dela muda completamente, né? E aí, com essa mudança de vida, né, muitos outros aspectos mudam também, a autoestima, a vontade para continuar trabalhando. Nós tínhamos famílias, várias pessoas relataram, assim, em especial as mulheres, né, que viviam com depressão, porque aí vocês pensem, né, é muito difícil para os agricultores em geral, mas as mulheres agricultoras, elas têm uma rotina, assim, tão cansativa quanto as mulheres que trabalham nas cidades, mas elas precisam, além de dar conta da casa, dos filhos, também dar conta de trabalhar na roça, voltar da roça no meio-dia, fazer o almoço, dar conta da produção, e muitas vezes vivem em condições de bastante isolamento, né, não tem muito com quem conversar, são situações bem delicadas. Então, eu lembrei disso agora, porque essa casa
inclusive, né, uma das casas que a gente visitou e que a gente ouve relatos, assim, de melhoria na autoestima, né, a família vivia com depressão e agora está muito mais motivada a cuidar da casa, né. Começaram a aparecer mais jardins nas casas, começaram a plantar flores, cuidar de todo o entorno da casa em geral. E as ampliações, né, aqui vocês podem ver que há pouquinho tempo depois, ó, a família já ampliou, já está fazendo uma garagem, já fez uma cozinha lá nos fundos, né. Essa outra família também, ó, já conseguiu construir a garagem, mais um quarto, ó, a casa original era aqui, então já conseguiu ampliar para esse lado, né, essa também já construiu uma garagem, então é incrível como, rapidamente, assim, em 5 anos, as famílias, né, finalizaram a construção da casa e a grande parte delas já conseguiu ampliar a casa, em geral. E aí, lembra que eu comentei com vocês que foi importante o papel do arquiteto no posicionamento das casas, né? Ele já ajudou a família a pensar como seria depois, né? Como as casas construídas através do benefício, elas eram casas com dimensões bastante reduzidas, com cozinhas bastante reduzidas, eles já pensaram numa maneira de facilitar, né, com que essas casas depois pudessem ser ampliadas, né? A maioria construiu uma cozinha aqui nos fundos, ou uma garagem, né, modificando um pouco, então, essa planta original, depois que finalizava. Então, além da mudança na construção da casa, também houveram diversas ampliações, né? Vocês podem ver que aqui, ó, 53% das famílias já ampliaram a casa, outros 37% já dizem que querem ampliar, né? Apenas 10% responderam que não tem previsão de ampliação, que a casa, por enquanto, é o suficiente para eles, né? Então, diversas casas já passaram por ampliações, algumas delas bem expressivas, assim, a casa já duplicou o tamanho, né? E com isso também outros aspectos, né? Então, a melhoria da autoestima, motivação, o sentimento de recompensa. Se vocês pensam que essas famílias que viveram, né, algumas delas, pessoas idosas que viveram 50 anos dias, e até hoje não tinham uma casa decente, né? Agora tem uma casa na qual eles gostam de viver e eles se sentem muito recompensados e muito gratos por ter esse lugar para viver, né? Então, vocês podem ver que a grande maioria já planejava construir a casa, eles tinham esse desejo de construir a casa, ó, 90% respondeu que sim, né? E que não construía antes porque não tinha condições financeiras de construir. Como eu comentei com vocês, basicamente 1/3 dos entrevistados eram agricultores abaixo dos 30 anos, né? E que também puderam construir a casa, que acharam que a casa foi muito importante para que continuassem vivendo no local, né? E aí, quando eu pergunto por que a casa foi importante, houveram diversas respostas interessantes. Por exemplo, se estabelecer na propriedade, ter uma vida melhor, poder casar, né? Porque para casar eles precisavam ter uma casa, ou então pelos problemas de saúde também, em especial para aquelas famílias mais velhas. Gente, eu estou passando um pouco do tempo. Vocês estão me ouvindo? Está tudo tão silencioso? Então, estamos ouvindo, adorando. Eu estou quase acabando, tá? Porque estou falando. Não, tá ótimo, excelente. Então, assim, se tratou da garantia de melhores condições de habitabilidade, diminuição dos riscos à saúde para inúmeras famílias. Eu vou ler mais um depoimento para vocês. A gente plantava cebola até 2002. Vários anos, perdemos a safra. A cebola não produzia direito. De lá para cá, começamos a plantar morango. Aí ela estava se referindo ao filho e à nora dela, que agora vivem na casa construída, né? Agora, são mais eles que cuidam do morango, referindo-se ao filho e à nora. Aqui nunca foi fácil. Eu tinha outro filho que perdi logo que nasceu. Depois fiquei várias vezes doente. Ainda hoje não estou boa. Então, era uma agricultura que vivia com depressão há muitos anos, né? Para eles era muito difícil continuar produzindo, e para eles a oportunidade de trazer o filho para morar na propriedade, né? De o filho ter acesso a uma casa também. Nessa propriedade, como em muitas outras, os pais e os filhos, ambos conseguiram construir uma casa através do programa. É uma oportunidade ímpar, porque aí o filho está ali, está produzindo, está ajudando na produção, e também está cuidando dos pais, né? Tá ajudando com que os pais tenham melhores condições também para envelhecer com saúde. Muitas famílias viram na casa a oportunidade para outros projetos, né? Depois de construir a casa, se sentiram motivados a investir em outros equipamentos para agricultura, em maquinário, e de forma a empreender no campo, né? E buscar maneiras de ter uma produtividade melhor naquele local. Como vocês viram, a grande maioria já ampliou as casas, né?
os outros desejam fazer essa ampliação, e aí tem esse relato aqui que é bem interessante, porque ele vem de uma senhorinha, ela tinha quase 90 anos, né, estava por volta dos 90 anos, não coloquei a idade dela aqui, mas ela comentou o seguinte: parece que depois que fizeram a casa, tudo melhorou. Aqui ao redor um monte de gente fez a casa, depois compraram maquinário, começou a investir, e hoje em dia está bem melhor para eles. E é interessante o relato dela, porque eu fui na casa dela, e ela me mostrou a casa dos 2 filhos, né? Ambos trabalham na terra que era dela e do seu esposo, né? Mas cada um tem um pedaço da terra, cada um deles produz o que pode. Ela é viúva, mas ela continua vivendo, né, numa casinha do lado, também feita através do PNHR, e é um relato bastante emocionante, o relato dela, porque, assim, ela trabalhou mais de 60 anos na agricultura, desde que ela veio morar naquela comunidade, desde que ela e o marido compraram aquele pedaço de terra, e até hoje ela não tinha conseguido ampliar a casa, melhorar a casa dela, apesar de trabalhar muito. Então, depois desse tempo, quando ela consegue ter acesso a essa casa, e ela vê que os filhos delas conseguem ter acesso a uma casa, isso dá uma tranquilidade gigantesca para ela, né? Deixar ela muito confortada. Então, mais de 90% das famílias disseram estar satisfeitas ao término da construção da casa. 90% dos beneficiados permanecem na casa após 5 anos. E aí, esse é um dado geral, do município todo, né? A gente fez um levantamento, então, junto com a entidade, e 90% ainda está na casa. E quem não está na casa, passou a casa para outra agricultora. Então, por algum motivo, aconteceu um óbito, por exemplo, a família teve que mudar e morar com outro familiar, alguma coisa assim. Então, a casa foi vendida ou até foi alugada, então, para uma outra pessoa que veio ali e deseja trabalhar na agricultura e utilizar essa residência para viver. E, assim, todos os entrevistados com quem nós conversamos estão muito satisfeitos com a casa ainda hoje. Então, as conclusões, né, em geral, da pesquisa é que viver e trabalhar na agricultura continua sendo muito difícil, né, uma vida bastante árdua. Eles precisam se reinventar constantemente, estar sempre investindo na melhoria da sua propriedade, dos seus processos de produção, e na compra de novos equipamentos, né? É difícil investir na habitação, mas esse programa foi um exemplo de que um pequeno incentivo, né, e muito pequeno, né, pode causar uma transformação surpreendente, né? E aí a gente transforma não só a qualidade da habitação, das residências, melhora a economia do município, porque eles compraram os materiais, né, contrataram vizinhos para ajudar na construção, melhora problemas de saúde, porque agora essas pessoas têm uma casa decente para viver, né, não tem tanto risco à saúde. Imagina você ver uma casa onde chove, é frio, e você tem medo da casa desabar na sua cabeça, né, é bem trágico. E, então, assim, no geral, as famílias passaram a viver e trabalhar com melhores condições de vida, né, possibilitando também que outras famílias, pessoas jovens, pudessem construir suas casas, tomar suas próprias decisões, né, se tornar novos agricultores e, né, permanecer na agricultura, né. E aí algumas reflexões, né, a minha pesquisa trabalhou com as construções feitas até o ano de 2016, de 2016 a 2019 não houveram informações da Caixa Econômica, a gente não conseguiu nenhuma informação dizendo que haviam novas construções pelo Programa Nacional de Habitação Rural. Hoje existe um novo programa de habitação, né, mas eu não estudei a fundo, mas posso dizer para vocês que não existem construções, não existem linhas de financiamento subsidiadas para agricultores de baixa renda, como houve através do Programa Nacional de Habitação Rural, né, e parece que a gente está vivendo um final de um período de avanços, né, porque nós tivemos diversos avanços acontecendo ao mesmo tempo que favoreceram a permanência no campo. Então, essa construção da casa, né, ela veio acompanhada de outros avanços que também ajudaram as melhorias na comunidade e nas propriedades, né. Um deles é o PRONAF, por exemplo, né, que é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, né, que durante esse período, 2013, disponibilizava linhas de financiamento para os agricultores com juros muito baixos, né. Hoje essas linhas continuam existindo, né, mas elas são basicamente iguais aos financiamentos que você encontra nas outras, na rede bancária, nos outros bancos, né, então não são nada atrativas e parecem mais endividar os agricultores do que ajudar, de fato, eles a desenvolver as suas propriedades. Muito bem, então, de um modo geral, podemos afirmar que em Rancho Queimado, a construção das moradias através do PNHR permitiu a permanência de famílias no campo.
E aí, se a gente prospectar esses resultados a nível de Brasil, né, e aí aqui, né, vamos fazer de conta que o que aconteceu em Rancho Queimado foi o que aconteceu nos outros municípios do Brasil também, né, a gente pode dizer que pelo menos 163 mil famílias de agricultores continuam morando nas casas que construiu através desse programa, agora, então, na última década, e que 56.500 famílias de jovens, pessoas que até então estavam abaixo dos 30 anos, puderam construir uma vida no campo e dar início à sua própria vida enquanto agricultor familiar. Então, se trata de um capital social inestimável para o futuro das gerações rurais e, ao mesmo tempo, trata-se da garantia da produção de alimentos para o futuro das gerações urbanas. Aí aqui tem algumas referências, então, que ajudaram nessa pesquisa, e para finalizar, então, mais algumas fotos para vocês verem como era antes, né, e como foi o depois, né, como ficou depois da construção habitacional. E eu tenho certeza que se vocês voltarem lá hoje e visitar essas famílias, vocês vão ver propriedades ainda mais desenvolvidas. Então é isso, pessoal, muito obrigado. Eu estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer questionamento, e espero que tenha inspirado vocês pelo menos alguém de vocês a trabalhar com isso também, a pesquisar habitação rural, ou a tratar desse tema em algum momento nas suas pesquisas. Muito obrigado, Maria Inês. Nossa, parabéns. Muito bom. Pena que um problema que a gente tem no online é não ver as palmas, né? Mas eu acredito dar os parabéns, eu acredito que foi uma apresentação excelente, foi uma grande aula, André. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora. Excelente. Eu vou, inclusive, abrir aqui para perguntas, né? Está todo mundo te mandando parabéns aqui. E eu vou abrir para as perguntas. Mas eu gostaria, antes de fazer um... Você está agora conseguindo ver a gente, não? Consigo ver vocês agora. Ótimo. Agora eu voltei aqui para o Meet já. Estou vendo vocês. Então, bom, antes de passar, eu gostaria primeiro de parabenizar, eu acho que o Andrei é ótimo, ele é extremamente didático, né, tranquilo, né, apresentações dele são muito boas sempre. E ele tem não só a vida, né, em termos de é um filho de agricultores, né, que se mantém, né, pequenos agricultores que se mantêm no oeste do estado. Aqui no grupo nós temos outros alunos, né, que também têm eu sei um que é o Wellington, né, da família também agricultora lá de Canoinhas, no norte do estado, provavelmente deve ter outros, né, não só dessa disciplina, mas do curso, né. Então, eu acho muito importante essa exposição, tudo os conteúdos que se traz aqui, porque nós estamos acostumados, nas escolas de arquitetura, a discutir unicamente as questões urbanas, né? Então, inclusive, a Federal da Fronteira Sul, quando ela foi montada, ela foi praticamente a primeira universidade que estava, e faculdade de arquitetura e urbanismo, que estava tendo disciplinas de arquitetura, né, rural. Né? Então, praticamente você não vê, no nosso curso nem tem isso, nem como optativa. Então, assim, eu agradeço muito e parabenizo o Andrei, né, primeiro pela excelente pesquisa, né? É diferente você fazer uma pesquisa de mestrado, onde você só faz um levantamento e cumpre tabela, né, e estudo, e a outra em que você se envolve corpo e alma, né, porque acredita e percebe realmente o significado e a contribuição que aquele trabalho vai ter. Então, eu acho que se o pessoal que está ouvindo hoje, e o pessoal que vai ouvir depois do vídeo, puder se sensibilizar, né, como diz o André, se inspirar, né, e se entusiasmar com esse trabalho, como arquitetos, né, futuros arquitetos, isso aí vai ser muito importante. Né? Vocês viram que é muito pouco, o que foi investido é muito pouco. Poderia ter sido investido mais, muito mais, muito mais. Se tivesse, sabe, porque isso
o Brasil, mesmo Minha Casa, o Bolsa Família, não é nada. Não é nada, é uma miséria. Né? Se você pega em termos de orçamento brasileiro, o Minha Casa Minha Vida, mas principalmente Bolsa Família e o que foi dado pelo PNHR, né, moradia rural, é muito pouco. Vocês imaginem se isso tivesse feito pelo menos 10 vezes mais ou 5 vezes mais do que isso. Isso, gente, se tem alguma coisa que alterou as condições de vida dos trabalhadores, foi o PNHR. Então, isso é uma questão que nós precisamos, nós, arquitetos, nós, cidadãos, precisamos pensar nessa questão. Então, eu acho que foi muito bom, importantíssimo esse tipo de pesquisa, essa pesquisa, a divulgação disso. Os arquitetos precisam conhecer e saber a importância. Gente, não é nada. 20 mil reais, 30 mil reais não é nada. E isso garantir a mudança de uma família. Não é só uma família, muda, como diz o André, muda a família, muda a região, muda a produtividade, muda a sociedade, muda o município, é evidente, e as cidades, porque você está evitando o processo de migração rural. Né? Então, eu acho assim, muito significativo. Outra questão que eu acho importantíssima, né, que o Andrei já estava falando, que é o arquiteto que trabalhou. Vocês viram que isso é um trabalho militante. E é claro que eu acho que tem que ter uma política em que você remunere adequadamente, dignamente o arquiteto. Né? Porque uma coisa é você fiscalizar a obra onde você tem uma casa do lado da outra. Você pode fazer lá 100, 200 casas, uma do lado da outra, sabe, dentro de um bairro, dentro da cidade e tal. Agora, você fiscalizar a obra, acompanhar uma obra, cada casa a distância é 20 quilômetros ou mais, vocês imaginem, quer dizer, nem R$ 1.000 você paga a gasolina e o gasto que você tem de distância, né? No caso do arquiteto, ele morava em Florianópolis, né? Atualmente ele está lá em Rio Queimado fazendo outras obras. Então, o CI é uma referência, ele foi nosso aluno na década de 80, né? E já naquela época militante, inclusive foi um dos que montou tudo, Cala, hoje. Quer dizer, na verdade, ele deixou uma herança para vocês, né? Da organização dos movimentos estudantis, ele foi assim uma pessoa muito envolvida. E agora fez isso, né, esse trabalho, né, um trabalho de formiguinha também. Não, vocês devem ter visto que todos o que a gente está mostrando, todos esses grupos, mesmo os que nós mostramos, né, Usina, Fábrica Urbana, o pessoal do FINAPS Comunitários, e outros que não deu tempo de mostrar, como PABIRU, etc., são arquitetos absolutamente conscientes do papel. Né? Então, tem uma consciência social muito grande. Então, no caso aí do CI, eu acho que é uma referência, porque é um trabalho que a sociedade não reconhece, mas ele é crucial. Né? E essa questão inclusive uma questão importante, né, do trabalho do Andrei, que é essa questão do processo migratório, sabe? O processo migratório você não barra impedindo as pessoas de se deslocarem. Né? Você pode até reduzir isso se você der condições de dignidade. Né? Então, você dá condições de dignidade, os moradores querem produzir, né? Por que não? Eu me lembro de o Paul Singer, né, que faleceu recentemente, nos últimos anos, que é o professor, até chegou a dar aula, mas ele é um economista, professor da USP, e ele estudou muito a questão inclusive tem um livro muito bom, Economia Política da Urbanização, ele estudou muito esse processo migratório também. E vários autores, na época, década de 70, 60, diziam, não, o processo migratório, porque, viram, em 50 anos o país dobrou, enfim, a quantidade de processo migratório. Vocês imaginam chegando milhões de pessoas nas cidades, né? Então, você não tem infraestrutura, né, para absorver isso. E os teóricos, inclusive da América Latina, diziam, nossa, isso é uma loucura, tal.
E o Paul Singer dizia assim, olha, a pergunta não é por que migra tanta gente, a pergunta é como não migra mais? Porque as condições que esses agricultores vivem não é de dignidade. Então, o mais impressionante é como tem gente que consegue ficar no campo produzindo ainda, dentro dessas condições. Então, eu acho que nós que moramos nas áreas urbanas, e a gente tem esse foco, né, toda a universidade acaba tendo muito esse foco, a mídia, né, e os sonhos de que a realização do homem se dá só na área urbana, né? Então, eu acho que a gente precisa, porque realmente ela está construída para isso, e a gente precisa ver que é possível, né, manter e ter um processo produtivo adequado e justo, né, e necessário, se você der as condições. Né? É evidente, você vai ter que ter condições de internet, né, adequada, né, acessibilidade, estradas pavimentadas para escoar a produção, né? Por exemplo, essa questão que o André estava falando de terra, uma coisa é terra para produzir. Agora, a terra para produzir, ela está sendo cobiçada pelo mercado imobiliário para poder fazer empreendimentos imobiliários, o que aconteceu ali nessa área, isso é uma loucura, porque o produtor não tem condições de competir, né? Nem comprar terras com preço abusivo, né? Então, essas são condições, e lá foi lá em Rancho Queimado aconteceu isso, inclusive para. Bom, eu não vou entrar nessa história, mas assim, para a prefeitura foi muito complicado. Né? Eles queriam, uma época, até mudar o zoneamento dessas áreas dos condomínios, que ficavam lá no meio de uma área rural, porque o nível de despesa que a prefeitura tinha para poder coletar lixo, sabe? Fazer todos os serviços urbanos numa área isolada era muito alto. Então, tudo isso eu acho que é uma. Mas eu vou, desculpe a, a, prolongar um pouco isso, mas eu vou abrir agora, né, para perguntas, né, e depois para as pessoas poderem esclarecer, né, mais questões ou mais questões que ficarem interessadas em. Sim, professor, até eu estava procurando aqui se eu tinha informação nos slides, eu não encontrei, mas que você mencionou, de fato, é bem interessante se vocês pesquisarem, né, a proporção de área que é urbana e rural em Rancho Queimado é, assim, assustadora, porque mais da metade do município, vocês viram que o município é verdinho, né, a cidadezinha é minúscula, mas mais da metade é urbano já mais de 50% é área urbana. Por quê? Porque assim você pode já parcelar e vender como terreno urbano. Né? Não tem esse dado aqui nos meus slides, achei que tivesse, mas é bem interessante essa pesquisa. Uhum. Tem muita coisa, né, para estudar, tem muita coisa para investigar. Muito bom. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, professor. Bom dia, Andrei. Obrigado pela exposição aí. Não sei se você já ouviu falar do programa CDJ, que é Centro de Desenvolvimento de Jovens Rurais. Um parente meu teve contato, trabalhou nesse projeto, que era incentivado pela Rosa Cruz. Infelizmente, eles cancelaram o projeto, mas basicamente tratava disso, que trouxe um pouco de incentivo do jovem a permanecer no local onde ele, nas áreas rurais, né, mas no local, na cidade onde ele nasceu, onde a família tem residência. E aí o resultado era impressionante porque eles acabavam trazendo novas tecnologias, né? Tipo, fazendo com que o jovem aprendesse mais, novas técnicas de poder explorar aquele solo, as capacidades e trazer mais recursos para a família, né? Tipo, substituindo o uso de produtos com defensivo agrícola, né? Com agrotóxico, por produtos orgânicos ou algum outro produto com mais valor agregado, né? Aí, tipo, eu nunca saí de Floripa, né? Moro aqui desde sempre, então não é muito a minha área, mas eu queria saber
de você que tem mais experiência, se esse tipo de iniciativa, de incentivo ao jovem através de desenvolvimento de novas tecnologias, de uma nova visão do mercado é a solução, assim, tipo, a longo prazo para resolver essa questão do êxodo rural, né? Porque, pelo que eu pude ver, assim, trazia não só uma melhora de qualidade de vida para a família, mas também para a própria cidade, né? Trazendo um foco maior. Claro, posso responder já, Maria Inês? Sim, sim, fica à vontade. Eu não conheço esse programa em específico, Miguel, mas existem várias. Isso é bem interessante, assim, porque apesar da falta de incentivos, né, por parte do governo, existem, às vezes, brechas através dos quais as comunidades, as entidades, os sindicatos se articulam e eles conseguem proporcionar essa capacitação para diversas comunidades, né? Então, eu sei que tem várias organizações, sindicatos que conseguem ir atrás de recursos para assistência técnica, não só do arquiteto, mas assistência técnica de agrônomos e de profissionais que conseguem vir realizar curso, né, fazer troca de sementes, resgatar coisas que às vezes faz parte da cultura deles, mas que eles não percebem que aquilo é um potencial, que é algo através do que eles pudessem estar investindo, sei lá. Né? Então, às vezes, né, porque esses agricultores são tão, diria assim, tão desvalorizado ao longo da história, assim, a cultura, a produção, né, o modo de vida dele sempre foi tão desvalorizado que nem ele percebe o potencial que ele tem, né? E aí, às vezes, quando essas entidades, sindicatos conseguem trazer pessoas que mostrem para eles, direcionem para eles, olha, isso é muito interessante, você poderia estar fazendo alguma coisa com isso, né? Ah, essa semente é maravilhosa, podia comercializar esse tipo de produto, ou então, ó, aqui uma oportunidade até para turismo, enfim, consegue mostrar para eles diversas fontes de rendas que eles poderiam ter nas suas propriedades. Isso é fantástico, assim. Então, isso que é bem interessante. Tem muitas em Santa Catarina também, e aí, assim, se for olhar, em vários municípios tem grupos de jovens e tem entidades que estão trabalhando para isso e que sempre encontram uma brecha para trazer mais capacitação, né, e para conseguir mais cursos e incentivos em geral. Eu mesmo, antes da faculdade, quando eu trabalhava com meus pais, participei de vários cursos sobre agroecologia. Então, por exemplo, tem uma família que ela percebeu que ao invés de vender o leite, ela podia comercializar, produzir queijo, ter a própria agroindústria dela, né? Então, já tive a oportunidade de participar de vários cursos de formação, né? Sobre... fugiu o termo agora, mas uso de plantas medicinais. Então, existem várias, né, entidades e várias organizações que proporcionam esse tipo de capacitação, e eu acho que isso é louvável, assim, o modo como elas conseguem se organizar, embora não tenha tanto incentivo. Né? Obrigado pela contribuição, Miguel. Tudo bem, Miguel? Você ficou... Sim. Obrigado pela resposta. Uhum. Quem mais, gente? Fiquem à vontade. Às vezes alguma coisa que não ficou clara, hein? Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação, André. Eu fiquei em dúvida se foi muito problemática essa proposição de aumentar as dimensões da casa e como isso foi absorvido assim pela equipe técnica da Caixa, se houve muita resistência para ampliar, porque como foi essa negociação de assumir que as famílias iam arcar com esses custos e como a Caixa enfrentou essa situação, porque a gente construiu agora pelo PNHR também, foi em 2018 que foi aprovada a construção de 22 casas ali numa comunidade quilombola Paulo Lopes, e havia, assim, uma grande resistência, assim, para a gente conseguir fazer algumas modificações, mas a equipe técnica da Caixa era a equipe de Florianópolis, e, assim, eles se mostraram bem compreensivos em relação a isso, e aí eu não sei se é a mesma equipe técnica e como que eles agiram em relação a isso, sabe? Então, eu acho que em 2013, eu não sei se é a mesma equipe, Eriton, mas nesse caso foi muito importante, assim, o papel da articulação da entidade organizadora em si, né? Eles foram muito corretos em relação às normas que a Caixa exigia. Então, por exemplo, eles finalizaram a construção da casa, finalizaram todo o processo para depois fazer a ampliação, né?
Então, as famílias tinham essa clareza, que elas não podiam construir aproveitando já o banheiro, elas poderiam construir para depois ampliar e aproveitar aquela estrutura. Mas, assim, a entidade foi muito bem articulada nesse sentido, que eles conseguiram ter esse diálogo com as famílias, né, e demonstrar o que era esperado. Afinal de contas, a entidade tinha que enviar relatórios para a Caixa Econômica, comprovando que as casas haviam sido construídas tal qual o projeto que havia sido aprovado, né. Mas depois, né, eu digo assim, quando a entidade viabiliza essas ampliações, o papel do diálogo mesmo, entender o que a família quer fazer depois e facilitar de alguma maneira, né, seja pelo posicionamento da casa no lote, né, então facilitar com que assim, deixar organizado para que a família pudesse fazer essa ampliação depois. Então, as casas, elas foram construídas tal qual o projeto, como exigia a Caixa Econômica, mas as famílias depois puderam fazer essas ampliações. E outro fator importante, eu comentei, né, que as famílias, elas, na sua maioria, se dispuseram a contribuir com os revestimentos, com a tinta. Isso é legal, inclusive, porque diferenciou uma casa da outra, então cada família pintou da cor que queria, botou o revestimento que queria, né, isso é bem importante, individualizou, mas aquelas famílias que não tinham condições de investir, elas não ficaram sem. Então, a entidade, né, foi lá e proveu a tinta, proveu o revestimento para aquelas famílias, para que elas tivessem acesso também. Então, foi assim, eu acho que o diferencial disso tudo foi o diálogo, né, essa possibilidade de diálogo entre os técnicos ali da associação habitacional, com o arquiteto, com a família, de lá conversar, de decidir juntos, né, e resolver juntos o que seria melhor para todos. Não sei se eu te respondi, Eliton. Respondeu sim, obrigado. E agora eu fiquei com uma dúvida também. A Habitat, ela continua atuando, assim, eles mantêm a organização, ou depois que acabou o financiamento, eles encerraram as atividades? Então, em 2017, eu visitei 2018 e 2019, né, a Habitat, né, eles já não estavam mais fazendo construções por um tempo, eles estavam, né, as pessoas que estavam articulando a entidade, os dois profissionais, estavam já trabalhando nas suas áreas em específico, né, eles tinham interesse de continuar, só que no momento não estavam conseguindo liberação de recursos, naquele momento em específico, né, para aquele local. Hoje, agora 2020 eu não tive contato com eles, né, 2020 e 2021, mas assim, eu sei que eles não estão construindo habitações rurais no momento, eles estão trabalhando em outras áreas, assim, né, mas ainda existe um escritório lá, que era o escritório emprestado, era uma salinha do edifício que era de um dos articuladores da entidade, aonde existe a documentação, o escritório que eles organizaram ainda está lá, né, mas hoje eles não trabalham mais com esses empreendimentos. Inclusive, essas ampliações, elas foram feitas depois que finalizou todo o processo, né? Ela não foi feita durante. Então, foi concluído, né? Todo o processo com a Caixa Econômica, aí que as famílias foram... E estão fazendo aos pouquinhos, né? Vão continuar, né? Que bom. Mas o interessante é isso, do arquiteto ter previsto isso. Uhum. A gente sabe, inclusive numa área rural, né, você pode ir ampliando para lá, para cima, para baixo, para frente, definir, né, estudar com antecedência, olha, como é que você deve fazer, né, a parte hidrossanitária, a parte elétrica. Eu acho que... E nisso o Si tem muita experiência. Sim. Ele tem muita experiência com a parte construtiva, ele, inclusive, ele fez toda a parte elétrica da minha casa. Olha! Ele é estudante ainda. Olha! Estudante, ele trabalhava com a parte elétrica, ele tinha trabalhado como eletricista. Quando ele era estudante de arquitetura, nós contratamos. A prova de que funciona, então, tá? As famílias estão em boas mãos. Gente, mais alguma questão? Alguma dúvida? Espera aí que tem uma pergunta aqui no chat da Júlia. Vamos ver aqui. Não vou conseguir. Parabéns, essa apostila poderia estar disponível em algum lugar. Sim, eu tenho a apostila, pessoal. Eu vou pedir, até outras pessoas já, né, que estão, amigos meus que estão acompanhando aqui a apresentação, já me pediram para ver essa apostila, né?
Eu vou até verificar, porque com o Sim, né, pedir autorização dele, já que foi ele que fez a apostila, mas eu creio que não haja nenhum problema, e eu posso, sim, compartilhar essa apostila com vocês depois, né, posso passar para a Maria Inês, ela até pode mostrar em aula, porque eu acho que é bem interessante, assim, ver a forma que ele apresentou, pensa bem, explicar como se constrói uma casa, né, de início ao fim, em poucas páginas, assim, para um pedreiro, é uma forma bem incrível, assim, como ele apresentou todo o processo, como deveria ser feito. Então, acho que eu só vou verificar com ele, né, e aí eu posso disponibilizar, acho que para você, né, Maria Inês, e aí você viabiliza. Inclusive, o Si não, eu estou com dificuldade, ele está lá e estou com dificuldade de contato com ele pela internet, por isso que não tinha condições de participar hoje aqui. Sim. Obrigado, eu acho que é uma boa essa questão da apostila. Você tem ali, né, está no trabalho, mas muito pequenininho. Isso, eu botei só uma foto da apostila em geral, mas eu tenho o arquivo de Word, né, com as imagens, com o texto, né, eu acho que não tem problema nenhum, a entidade me permitiu utilizar, né, então, acho que eu posso passar para vocês, eu vou te enviar em seguida, e aí você pode viabilizar para os participantes. Tá certo, então. Mais alguma questão, pessoal? Eu sei que uma parte de vocês já leu o trabalho do Andrei, que a gente disponibilizou, mas se alguém quiser fazer alguma dúvida, mais... De todo modo, eu permaneço à disposição, né, se alguém tiver alguma dúvida depois, ou quiser saber mais sobre o trabalho, né, sobre como que eu fiz a pesquisa, como que a gente conseguiu chegar lá, visitar as famílias, está convidado, pode me chamar, a gente conversa, né, eu posso contribuir conforme eu puder. Ótimo. Então, bom, eu acho que nós vamos, então, ficar por aqui, a nossa gravação, agradecendo muito, né, Andrei, né, a sua disponibilidade, ter no seu horário de trabalho, tá podendo aqui, tirando o seu foco do trabalho e podendo nos ajudar aqui, foi muito, muito enriquecedor para a disciplina, né, e eu acredito para todos, mesmo que venham a ver depois essa apresentação no vídeo, né, eu acho que é muito importante isso. Tá? Muito obrigada, Andrei, e espero que a gente possa até contar com você em outras oportunidades aí para poder fazer essas discussões. Com certeza, eu que agradeço, Maria Inês, pelo convite, mais uma vez, agradeço pelas pessoas que assistiram, que participaram, acho que é sempre um prazer, né, falar sobre a pesquisa que a gente faz, como a Maria Inês comentou, né, eu tomei para mim essa pesquisa, não fiz ela só para cumprir os requisitos do mestrado, mas fiz porque eu acredito no potencial que ela tem, e acredito, inclusive, que analisar esse programa, né, pode nos fornecer, trazer informações aí para, quem sabe, ajudar a contribuir, construir programas futuros de habitação, né, e que tenham grandes contribuições para a sociedade, né. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu vou só, antes de finalizar, estou vendo agora que eu vi um monte de manifestações, né, aqui, a Maitê, a Marina, né, que bacana, são muitas mudanças após um novo projeto, a sensação de pertencimento, cuidado com o novo espaço, almejar novos desafios, muito bom. Né? A Marina ainda é uma mudança de forma de como encarar a vida, incrível. O Wellington também, parabéns, Andrei, muito bom. Né? A Júlia, né? Parabéns pela apresentação. A Isadora também, foi ótima apresentação. O Igor, foi inspirador. Obrigado, Andrei. Né? O Miguel, a Letícia, todos agradecendo a Júlia, o Bruno, né, a Marina novamente, a Júlia Badio. Olha, o trabalho foi muito enriquecedor. Enfim, não sou eu que estou falando, esse é toda a turma. Querido, muito, muito obrigada, então. Né? Eu vou agora, então, parar aqui só a gravação,